Olha, por esses problemas também é que a Previdência Social está com um rombo cada vez maior, que já foi explicado aqui para você, mais de uma vez, só do lado técnico, né? Sem se tratar do lado político. A gente precisa entender exatamente qual é o problema de grana dentro da Previdência Social. Você vê que a rataiada também está solta lá. Tem um detalhe interessante que é o seguinte, agora há pouquinho foi dito aqui que o senador Aécio Neves, ele foi afastado por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mandou afastá-lo. E ele continua lá como se nada tivesse acontecido. E o próprio Senado está fazendo de bobo, né? O Senado devia estar cumprindo, o Senado não está dizendo nada. O advogado, doutor Lucas Catibe de Lourenço, está aqui conosco, né, gentilmente. Doutor Lucas, boa noite, obrigado pela gentileza, Lucas. Boa noite, Dado. Lucas, decisão judicial é para ser cumprida ou não é para ser cumprida? Decisão judicial deve ser cumprida pelos normais, né? Pelos pessoas da vida comum. Os poderes da República têm sempre uma forma de fugir, uma forma de contra-argumentar, como foi feito até no caso do famoso, né, que ficou muito na mídia também, do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que de forma até assintosa falou, não vou cumprir mesmo, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal. No caso, não sei se você se lembra, foi uma decisão também monocrática, né? Sim. Que era para retirá-lo da presidência do Senado, não é isso ou não? Sim. Afastá-lo da presidência do Senado. Foi uma decisão do ministro Marco Aurélio, se Marco Aurélio, bem. é verdade. E praticamente foi dito, não vou cumprir, houve um recurso e o Supremo talvez tenha se fragilizado um pouco ali, né? Porque reverteu a decisão do Marco Aurélio no plenário e ficou tudo por isso mesmo. O Renan Calheiros cumpriu o mandato dele até o final. Agora, eu te pergunto o seguinte, no caso aqui a decisão também é monocrática, Sim. É do Fachin. Sim, no Edson Fachin. É isso? Deve ir para o conjunto, para o pleno, não é isso ou não? Sim, sempre existe a possibilidade do pleno rediscutir, né? Agora, entre essa decisão e o pleno, o que acontece? Continua tudo igual, como se nada tivesse acontecido? É uma boa pergunta. É o correto mesmo, já que a decisão existe, ela deve ser cumprida, a não ser que algum outro ministro ou o próprio pleno, presidência do Supremo Tribunal Federal, suspendesse essa decisão. Uma decisão é um juiz, tem que ser cumprida, óbvio. Com Agora, certeza. Lucas, isso não dá uma sensação de impunidade no país? Quer dizer, a lei não vale, para eles a lei não vale, só vale para nós? Sim, concordo com você. Como eu disse desde o começo, a decisão do Supremo deve ser cumprida. Agora, existe um ponto. Porque o Supremo se fragilizou no caso do Renan Calheiros e também essa decisão do Supremo, ela tem como base uma construção bastante controversa, que seria a possibilidade de ministros do Supremo, uma decisão do Supremo afastar um senador do cargo. A Constituição realmente não prevê essa possibilidade. Não existe também essa possibilidade, nenhum regimento interno, nem do Senado, nem da Câmara. E é mais ou menos por isso que o Senado consegue fugir, né? Dizendo que, olha, não existe previsão constitucional, não existe previsão regimental, nós não sabemos o que fazemos. Na verdade, me parece que eles estão querendo simplesmente fugir, dar um tempo para manter o senador no cargo. Sim. Mas existe essa fragilidade, só isso que eu estou querendo dizer. Ele está exercendo a função de senador, o cargo de senador? Na verdade, ele não comparece, pelo que eu entendi. Na verdade, ele não comparece. Ele está com toda a estrutura, tudo funcionando, recebendo salário direitinho, mas não está comparecendo lá. Sim. Existe um detalhe aí também que não foi dito na imprensa por muito nas matérias que eu andei lendo. Se, por acaso, ele comparecesse em plenário para votar, para exercer a função de senador mesmo, que é votar, discutir temas, o presidente do Senado, ele teria, em tese, o poder, que nós chamamos de poder de polícia, de organização, de dizer, olha, senador Aécio Neves não vai votar por determinação do Supremo Tribunal Federal. Sim. A gente não viu isso acontecer. Não. Porque ele não compareceu. O que nós vimos é exatamente a possibilidade de isso acontecer. Mas, de fato... Agora, caso ele venha a votar numa situação como essa, não se poderia recorrer ao Supremo dizendo, olha, essa votação não valeu porque ele não podia ter votado? Já vista que dependendo do placar da votação. Se um voto dele fosse determinante.
né? Mas seria uma hipótese da hipótese, né? Na sua opinião, está havendo ou não está havendo um conflito de poderes? Existe. Existe. Há um conflito? De 2 ou de 3 poderes? É uma questão também que deve ser bem debatida, Heródoto, pelo seguinte, a democracia funciona com conflito de poderes. O conflito de poderes está É próprio da democracia? É próprio disso. A organização dos poderes foi pensada muito tempo atrás. A República Norte-Americana e também o Barão de Montesquieu como um sistema de freios e contrapesos. Isso a gente diz. Os poderes devem se exercer mutuamente e se chocar para que sejam criados limites. O que a gente está vendo aqui, talvez, e isso gera essa sensação, é um excesso de conflito. Uma situação em que um conflito pode gerar uma degradação de todos os poderes. Né? Agora, me explica uma coisa, Lucas. Você disse, bom, os poderes podem entrar em conflito. Né? Está prevista desde a Constituição americana e que nós copiamos. Tudo bem. Por exemplo, sobre interpretação de leis. Agora, e de decisão? Decisão é um negócio mais grave, ou não? Sim, sim, o poder decide e o outro não acata, o que acontece? Sim, concordo. Bagunçou geral ou não? Sim. É por isso que tem 2 elementos, esse conflito específico que a gente está discutindo. O Senado deve mostrar que cumpre as leis, até porque eles são representantes do povo e eles devem uma satisfação ao povo, eles são votados, eles, como qualquer outra pessoa nesse mundo, no Brasil, devem respeito à lei. Mas também, o que a gente tem que pensar e deve refletir também, é se o Supremo não tem ultrapassado, de certa forma, os limites que a Constituição lhe exige. O Supremo é o guardião da Constituição. Mas, quando o Supremo extravasa o texto da Constituição, começa a criar novas hipóteses de cassação de mandato, novas hipóteses de suspensão de mandato, ele também vai entrando no jogo político de uma forma muito intensa. Então, mas, ele começa a poder não há um remédio jurídico para isso? O remédio jurídico seria cumprir a decisão do Supremo, você diria. E depois contestá-la. Não é isso ou não? Legalmente, sim, dizendo, olha, recorrendo ao plenário, dizendo, olha, essa decisão não consta da Constituição, mas cumprir. Como foi feito no caso do senador Renan Calheiros. Exatamente. Sim, não, porque naquela oportunidade também ficou essa sensação de impunidade do senador Renan Calheiros, ficou essa sensação de que a decisão do Supremo não foi cumprida no final das contas. Ele afrontou, conseguiu reverter e o Supremo, quem perdeu naquela oportunidade, na verdade, foi o Supremo que perdeu a sua autoridade, perdeu o seu prestígio como instituição até um pouco, né? Tá. Com isso, a democracia brasileira está mais fraca ou mais forte? Eu diria que a parte institucional do direito brasileiro, a parte institucional até da Constituição, deve ser repensada. Eu não digo que a Constituição inteira deve ser mudada, que deve ser modificada. Com certeza não. A Constituição tem muitas coisas boas que foram feitas. Sim. Mas a parte institucional, a parte de representação, responsabilidade dos representantes, né? A parte de impeachment, que a gente viu que gera muito conflito, e a parte de cassação de deputados, também a parte de responsabilização e de uma forma de questionamento, uma forma de contenção do Poder Judicial, do Supremo Tribunal Federal. Isso seria uma coisa muito importante, ser pensada também. Nosso convidado, doutor Lucas, continua aqui conosco. Lucas, você falou agora há pouquinho que não há necessidade de se fazer uma reforma geral na Constituição, na sua opinião. Eu penso que não. Não? Eu penso que não. A Constituição tem uma parte de direitos, né? Uma parte de garantias e direitos fundamentais, que é muito avançada, que é muito bem feita, muito bem concebida. Mas você acha que deveria estar na Constituição isso? Sim. Não poderia estar numa legislação infraconstitucional, como dizem os doutos como você? Não, penso que não. Todas as Constituições têm uma parte que é destinada aos direitos e garantias fundamentais. A própria Constituição norte-americana tem as emendas famosas constitucionais, né, que tratam da liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de reunião. Esses direitos fundamentais existem em todas as Constituições. E a nossa é muito boa na parte que garante esses direitos. É muito extensa, não? Quanto tem? 220 e poucos artigos, mais 100 e tantas emendas? Sim.
Essa parte extremamente analítica, né? Essa característica da analiticidade, muito pormenorizada da nossa Constituição, é um mal, é um problema, porque por ser muito analítica, ela demanda muita revisão. E ao ter muita revisão, ela vai criando a necessidade de mais revisão. E, no final das contas, o que gera é uma banalização da Constituição. A Constituição começa a virar uma moeda de troca, como a gente vê. Você conhece alguma outra tão extensa quanto a nossa ou não? Existe uma famosa, que é a Constituição da Índia. A Índia tem uma Constituição... A da Bolívia também. A da Bolívia também é? Não, é gigantesca. Lucas, obrigado mais uma vez pela gentileza. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, a participação então do advogado, nosso convidado, doutor Lucas, aqui, né, para a gente poder entender então um pouquinho melhor aí as questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal, seu funcionamento, que nós todos como cidadão temos que acompanhar. E ele está aqui para nos ajudar gentilmente. Em um minuto a gente volta.